Meu namorado estava secretamente sacando centenas de dólares da nossa conta conjunta a cada 2 semanas e mentindo sobre para onde o dinheiro estava indo, até que finalmente o confrontei e descobri que ele o estava dando para alguém. Eu estou com meu namorado Justin, há 3 anos. Morando juntos há 1 ano e meio. Abrimos uma conta corrente conjunta há 8 meses especificamente para despesas compartilhadas de aluguel, $1.400 por mês, serviços públicos, geralmente de $180 a $220, compras de supermercado e itens domésticos. Cada um de nós contribui com $1.100 mensais para esta conta, o que deveria mais do que cobrir nossos custos compartilhados. Nos últimos 3 meses, notei que o saldo da nossa conta conjunta estava consistentemente mais baixo do que o esperado e quando finalmente sentei para revisar os extratos corretamente, descobri que Justin tem feito saques em dinheiro de $300 a $400 a cada 2 semanas, sempre às sextas-feiras, sempre do mesmo caixa eletrônico perto do trabalho dele e a descrição sempre diz compras de supermercado quando pergunto a ele sobre isso. A questão é a seguinte: nós não gastamos de $600 a $800 em compras de supermercado todos os meses. Nossos gastos reais com supermercado, quando eu faço as compras ou quando fazemos juntos, são talvez de $320 a $400 mensais e nossa despensa não está transbordando. Nosso freezer não está lotado e não estamos comendo significativamente melhor do que antes. De qualquer forma, eu tenho feito a maior parte das compras de supermercado porque trabalho em casa e tenho horários mais flexíveis. Perguntei a Justin sobre isso 2 vezes no último mês e na primeira vez, ele disse que estava comprando almoço para colegas de trabalho e seria reembolsado. Nunca aconteceu. Na segunda vez, ele disse que estava comprando mantimentos de uma loja diferente que tinha preços melhores e comprando em grande quantidade. Mas novamente, nenhuma evidência de compras em grande quantidade em lugar nenhum. Na sexta-feira passada, decidi verificar a localização do caixa eletrônico no Google Maps e não fica perto de nenhum supermercado. Fica em um pequeno centro comercial com uma lavanderia, uma loja de conserto de celulares e um pequeno restaurante. O supermercado mais próximo fica a 1,2 quilômetros de distância. Ontem, eu o confrontei diretamente com os extratos bancários impressos e eu disse a ele que sabia que ele não estava comprando mantimentos e que precisava saber para onde nosso dinheiro estava indo. Ele ficou na defensiva imediatamente e disse que eu estava rastreando todos os seus movimentos e que ele não precisava justificar cada compra. Quando apontei que este era o nosso dinheiro compartilhado para despesas compartilhadas, ele disse que estava contribuindo para nossa casa e foi para a casa de um amigo. Ele tem me enviado mensagens dizendo que estou sendo controladora e que ele tem o direito de fazer compras sem que eu o interrogue. Mas sinto que estou sendo razoável, este é o nosso dinheiro para as nossas despesas, e de $1.200 a $1.600 em 3 meses é uma quantia significativa que claramente não está indo para o que ele alega. O comportamento dele está realmente fora do comum. Justin nunca foi reservado sobre dinheiro antes, e sempre fomos muito abertos sobre nossas finanças. Ele ganha $52.000 anualmente, e eu ganho $48.000. Nós dois somos muito conscientes com o orçamento normalmente. Sou a errada por exigir saber para onde esse dinheiro está realmente indo? Edição. Algumas pessoas estão perguntando sobre nossas contas individuais e sim, nós dois mantemos contas pessoais separadas para nossos próprios gastos discricionários. A conta conjunta foi criada especificamente apenas para despesas domésticas compartilhadas. Comentário 1. Conta conjunta significa transparência conjunta. Mais de $1.200 em 3 meses não é troco e as explicações dele não batem. O fato de ele estar ficando na defensiva em vez de apenas explicar é um grande sinal de alerta, e você tem todo o direito de saber para onde o dinheiro compartilhado está indo. Resposta da OP. É exatamente assim que me sinto. Nós criamos especificamente esta conta com o entendimento de que era para despesas compartilhadas transparentes. Se ele precisasse de dinheiro para algo pessoal, ele tem sua própria conta para isso. A defensividade é o que está realmente me incomodando porque é tão diferente dele. Comentário 2. Você já considerou que ele pode estar lidando com algo embaraçoso, como um problema de jogo, uma dívida que você não conhece ou ajudando alguém financeiramente sobre quem ele não quer te contar? Os saques regulares e o comportamento defensivo sugerem algo mais do que apenas compras de supermercado. Resposta da OP. Eu considerei todas essas possibilidades, e é honestamente por isso que estou tão preocupada. Justin não joga. Ele acha que é um desperdício de dinheiro e sempre reclama de seus colegas de trabalho que compram bilhetes de loteria e quanto a dívidas. Fomos muito abertos sobre nossas situações financeiras antes de nos mudarmos juntos. Ele tinha cerca de $8.000 restantes em empréstimos estudantis, que ele tem pago normalmente através de pagamentos automáticos de sua conta pessoal e a possibilidade de ajudar alguém financeiramente é possível. Mas não consigo pensar em quem. Ele não é próximo de seus colegas de trabalho. Definitivamente não próximo a ponto de dar $400 a cada 2 semanas. E ele mencionou antes que não tem muita família. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha 19 anos. E ele nunca mencionou irmãos. Ele tem alguns amigos próximos da faculdade, mas todos parecem estar bem financeiramente. Comentário 3. Você já considerou apenas segui-lo em um desses saques de sexta-feira? Eu sei que parece extremo, mas se ele não vai te dizer a verdade, talvez você precise descobrir por si mesma. Resposta da OP.
Eu pensei sobre isso, mas não quero me tornar a pessoa que segue o parceiro por aí, prefiro terminar o relacionamento do que ter que bancar a babá de alguém. Eu entendo porque você está sugerindo isso. O mistério está me deixando louca também. Atualização. A postagem original está no meu histórico. Depois que Justin voltou da casa de seu amigo, eu disse a ele que precisávamos ter uma conversa séria sobre nosso relacionamento e que eu não poderia continuar morando com ele se ele não fosse honesto sobre nossas finanças compartilhadas. Eu não estava tentando dar a ele um ultimato, mas fui honesta que a mentira era mais preocupante para mim do que com o que ele realmente estava gastando dinheiro. Ele ficou quieto por cerca de 10 minutos. Depois desabou a chorar completamente. Eu nunca tinha visto Justin chorar antes nos 3 anos juntos. Ele geralmente é muito composto. Acontece que ele tem um irmão mais novo, Scott, de 28 anos, que está em situação de rua nos últimos 2 anos. Scott é um veterano militar que serviu 2 vezes no Afeganistão e voltou com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, grave. Depois que seus pais morreram, eu sabia disso, mas não sabia que Justin tinha um irmão. Justin era o único sistema de apoio familiar de Scott. Scott estava lutando para se readaptar à vida civil e acabou perdendo seu apartamento há cerca de 2 anos, quando não conseguiu manter um emprego devido aos sintomas de seu TEPT. Justin tem dado a Scott de $300 a $400 a cada 2 semanas para ajudá-la a sobreviver nas ruas. O dinheiro vai para comida, quartos de motel ocasionais quando o tempo está ruim, roupas limpas, serviço de telefone e outras necessidades básicas. Justin o encontra toda sexta-feira depois do trabalho em locais diferentes pela cidade. O caixa eletrônico que encontrei é apenas um dos vários pontos onde eles se encontram. A razão pela qual Justin nunca me contou sobre Scott é porque ele tem uma profunda vergonha de não ser capaz de fazer mais para ajudar seu irmão e estava preocupado que eu pensasse mal de sua família ou tentasse convencê-lo a parar de dar dinheiro a Scott. Justin tentou várias vezes colocar Scott em abrigos ou programas para veteranos, mas Scott recusa a maior parte da ajuda porque seu TEPT torna difícil para ele confiar em instituições ou ficar em espaços confinados com muitas pessoas. Justin me mostrou algumas mensagens de texto entre eles. Scott parece coerente e grato, mas também muito orgulhoso e resistente a aceitar ajuda mais estruturada. Ele geralmente pede quantias específicas para coisas específicas. Preciso de $60 para comida esta semana ou o quarto de motel custa $85 esta noite e vai chover. Ele nunca pediu dinheiro para álcool e Justin diz que nunca viu Scott sob a influência quando se encontram. Sinto-me péssima por Justin ter carregado esse fardo sozinho por 2 anos. Ele tem dado a Scott cerca de $800 mensais, o que é uma parte significativa de sua renda. Antes de nos mudarmos juntos, esse dinheiro vinha de sua conta pessoal, mas depois que abrimos a conta conjunta, ficou mais fácil para ele sacar de lá, já que ele estava contribuindo menos para sua conta pessoal. Justin se desculpou repetidamente por mentir para mim e disse que queria me contar, mas estava com medo de que eu pensasse que ele estava sendo explorado ou que eu quisesse que ele cortasse relações com Scott. Ele também disse que estava envergonhado por seu único parente restante estar em situação de rua e ele não poder resolver a situação. Conversamos por cerca de 3 horas e eu disse a Justin que entendia porque ele sentia que não podia me contar, mas que eu gostaria que ele tivesse confiado em mim o suficiente para compartilhar esse fardo. Eu também disse que, se vamos construir uma vida juntos, precisamos ser honestos sobre compromissos financeiros importantes como este, especialmente quando afetam nossos recursos compartilhados. Daqui para frente, fizemos algumas mudanças. 1. Justin continuará a apoiar Scott, mas o dinheiro virá de sua conta pessoal, não da nossa conta conjunta, e estamos ajustando nossas contribuições para a conta conjunta. Então Justin colocará $700 em vez de $1.100, e eu cobrirei a diferença em nossas despesas compartilhadas por enquanto. 2. Justin será mais honesto comigo sobre como Scott está e se há maneiras de eu também ajudar. 3. Vamos pesquisar recursos para veteranos e programas locais que possam ser mais adequados para veteranos com TEPT que resistem a abrigos tradicionais. Perguntei a Justin se eu poderia conhecer Scott em algum momento, quando Scott se sentisse confortável com isso, e Justin disse que perguntaria, mas que Scott é muito desconfiado de pessoas novas e pode não estar pronto para isso ainda. Honestamente, estou aliviada que não era jogo ou um caso, mas estou triste que Justin sentiu que não podia confiar em mim com algo tão importante. Porém entendo porque ele estava com medo de me contar. Esta é uma situação complicada sem respostas fáceis. Comentário 1. Isso é realmente de partir o coração. Seu namorado tem tentado manter o irmão vivo por 2 anos enquanto lida com o luto pela perda de seus pais. O fato de ele ter vergonha de te contar mostra o quanto ele se importa com a sua opinião sobre ele. Você lidou com isso muito bem. Resposta da OP. Justin tem lidado com a culpa do sobrevivente pela morte de seus pais, a preocupação com a segurança de seu irmão e a pressão financeira de sustentar Scott. Tudo isso enquanto tenta manter um relacionamento normal comigo. Não consigo imaginar o estresse sob o qual ele esteve e eu só queria que ele tivesse se sentido seguro o suficiente para me contar antes, para que eu pudesse ter sido um apoio em vez de suspeita. Tenho pensado mais sobre isso e percebo que Justin provavelmente também estava protegendo Scott. Scott não me conhece, e Justin pode ter se preocupado que me contar colocaria Scott em risco de alguma forma ou o faria se sentir exposto. Veteranos com TEPT frequentemente têm problemas de confiança, e Justin provavelmente estava tentando respeitar isso.
Comentário 2. Você já pesquisou sobre os vouchers HU Device? É um programa especificamente para veteranos em situação de rua que combina assistência de aluguel com serviços de gerenciamento de casos. As listas de espera podem ser longas, mas pode valer a pena colocar Scott na lista. Além disso, alguns centros médicos para veteranos têm programas especializados de TEPT que trabalham especificamente com veteranos em situação de rua. Resposta da OP. Eu não tinha ouvido falar dos vouchers HU Device, mas pesquisei depois do seu comentário, e eles parecem ser exatamente o que Scott pode precisar. A combinação de assistência habitacional com apoio de saúde mental parece ideal para a situação dele. Compartilhei essa informação com Justin, e ele vai pesquisar o processo de inscrição e as listas de espera em nossa área. Justin mencionou que Scott já esteve no centro médico para veteranos antes, mas teve experiências ruins com salas de espera lotadas e sentindo-se apressado durante as consultas. Mas você está certo de que pode haver programas especializados que são mais bem projetados para veteranos que tiveram experiências negativas com ambientes de saúde tradicionais. Vamos compilar uma lista de diferentes opções e ver se alguma delas pode funcionar melhor para Scott. Comentário 3. Parece que Scott tem agorafobia ou ansiedade social grave além de seu TEPT e isso é, na verdade, muito comum em veteranos de combate. Seu namorado pode querer pesquisar sobre programas de alcance móvel. Algumas cidades têm serviços de van que levam serviços médicos e de saúde mental diretamente para indivíduos em situação de rua onde eles estão, em vez de exigir que eles venham a uma instalação. Resposta da OP. Justin mencionou que Scott fica muito desconfortável em espaços lotados ou fechados, o que definitivamente se encaixa. Scott parece se dar melhor com encontros ao ar livre e em locais familiares, o que faz sentido se ele está lidando com hipervigilância e precisa sentir que tem rotas de fuga. Pesquisei programas de alcance móvel em nossa cidade e encontrei duas organizações que trabalham especificamente com veteranos em situação de rua e uma delas tem uma van que estaciona em diferentes locais ao longo da semana e fornece cuidados médicos básicos, triagem de saúde mental e ajuda com a papelada dos veteranos. Eles não exigem agendamentos e permitem que as pessoas se aproximem quando se sentem prontas. Acho que esse tipo de abordagem de baixa pressão encontrá-los onde eles estão pode ser mais atraente para Scott do que ir a uma clínica tradicional. Atualização 2. Atualizações anteriores no meu histórico de postagens. Obrigado novamente a todos que ofereceram recursos e apoio no mês passado. Justin perguntou a Scott se ele se sentiria confortável em me conhecer e Scott concordou sob condições específicas. Ao ar livre, durante o dia, e Justin teria que estar lá o tempo todo. Nos encontramos em um parque público em uma tarde de quarta-feira, quando não estava muito lotado. Scott é visivelmente mais magro que Justin, mas dá para ver que são irmãos, mesmo cabelo escuro e constituição física. Ele foi educado, mas muito quieto no início e se posicionou de forma que pudesse ver todas as entradas da área onde estávamos sentados. Ele apertou minha mão, mas não fez muito contato visual inicialmente. O que me surpreendeu foi o quão inteligente Scott é. Assim que ele se soltou um pouco, falou sobre livros que estava lendo, ele os pega na biblioteca, eventos atuais e até fez perguntas ponderadas sobre meu trabalho. Ele é claramente bem educado e atencioso, o que tornou sua situação atual ainda mais desoladora. Scott serviu como médico de combate do exército por 6 anos, incluindo 2 missões no Afeganistão e ele era responsável por tratar soldados feridos em zonas de combate ativas, o que significa que ele via ferimentos horríveis e morte regularmente, enquanto também era alvo de fogo inimigo. Os sintomas de TEPT de Scott incluem hipervigilância severa, insônia, ataques de pânico e o que ele descreveu como problemas de confiança com figuras de autoridade. Ele esteve no Departamento de Assuntos de Veteranos várias vezes, mas disse que a burocracia e os tempos de espera pioraram sua ansiedade. Ele tentou terapia em grupo uma vez, mas saiu após a primeira sessão porque estar em uma sala com outros veteranos traumatizados foi avassalador em vez de útil. A razão pela qual Scott recusa serviços de abrigo não é apenas orgulho, é porque a maioria dos abrigos tem regras e estruturas que desencadeiam seu TEPT. Horários de check-in obrigatórios, quartos compartilhados, restrições a pertences pessoais e funcionários que ele não conhece, tudo isso faz se sentir preso e inseguro. Ele ficou em abrigos durante o tempo particularmente ruim, mas nunca por mais de uma noite ou 2. Scott tem dormido em vários locais pela cidade, às vezes em lavanderias 24 horas, às vezes em seu carro velho, que mal funciona, e quando tem dinheiro, em um motel barato. Ele toma banho na YMCA quando pode pagar por um passe diário e usa a biblioteca pública para acesso à internet e um lugar quente para passar as horas do dia. Durante nossa conversa, Scott mencionou que estava pensando em tentar alguma forma de tratamento novamente, mas estava preocupado em encontrar algo que não piorasse seus sintomas. Mencionei alguns dos programas de alcance móvel que as pessoas sugeriram em minhas postagens anteriores e ele pareceu genuinamente interessado em aprender mais sobre eles. Justin tem pesquisado diferentes opções de tratamento por meses e ele encontrou uma organização sem fins lucrativos chamada Conexão Comunitária de Veteranos, que trabalha especificamente com veteranos de combate que tiveram experiências negativas com os serviços tradicionais do VA. Eles oferecem terapia individual com terapeutas que são eles próprios veteranos de combate. E eles têm um programa que ajuda os veteranos a fazer a transição da situação de rua para a vida independente em seu próprio ritmo. O programa que Justin encontrou tem vários componentes.
terapia individual com terapeutas que também são veteranos de combate, assistência gradual de moradia, começando com moradia de transição, onde os veteranos têm seus próprios quartos e mais autonomia do que os abrigos tradicionais, treinamento profissional e serviços de colocação especificamente para veteranos, e gerenciamento de caso contínuo que se concentra na tomada de decisões liderada pelo veterano. Scott ficou interessado, mas hesitante quanto ao custo. O programa não é totalmente coberto pelos benefícios do VA, e o programa completo custa cerca de $8.000 ao longo de 6 meses. Os veteranos podem obter reembolso parcial do VA para alguns componentes, mas ainda há um custo significativo do próprio bolso de cerca de $4.500. Justin imediatamente disse que queria pagar por isso, mas Scott resistiu em aceitar tanto dinheiro. Eles têm tido conversas contínuas sobre isso nas últimas semanas. Scott quer contribuir com algo para o custo ele mesmo, embora não tenha uma renda estável. Tenho pensado muito sobre essa situação desde que conheci Scott. Ele é claramente inteligente e capaz, e com o apoio certo, ele provavelmente poderia reconstruir sua vida, mas ele precisa de um tratamento que seja projetado para seu trauma específico e problemas de confiança, não uma abordagem única para todos. Eu disse a Justin que estaria disposta a contribuir para os custos do tratamento de Scott também, se Scott se sentisse confortável em aceitar ajuda de mim. É uma quantia significativa de dinheiro, mas é potencialmente transformadora para Scott, e posso ver o quanto de estresse Justin tem sofrido tentando lidar com isso sozinho. Ainda não tomamos nenhuma decisão final, mas estamos todos planejando nos encontrar novamente na próxima semana para discutir o programa de tratamento em mais detalhes. Scott quer visitar a instalação e conversar com alguns dos funcionários antes de se comprometer com qualquer coisa. Edição: as pessoas estão me criticando nos comentários, perguntando por que eu não convidei Scott para morar conosco. Honestamente, tanto eu quanto Justin tentamos várias vezes, mas Scott não quer nos incomodar com seus problemas. Comentário 1. A conexão comunitária de veteranos parece ser exatamente o que Scott precisa. O fato de os terapeutas serem eles mesmos veteranos de combate é enorme. Eles entenderão suas experiências de uma forma que os terapeutas civis talvez não entendam. O custo é significativo, mas honestamente parece razoável para 6 meses de tratamento especializado. Resposta da OP. Isso é exatamente o que me impressionou no programa. Scott mencionou durante nossa conversa que uma de suas maiores frustrações com tentativas anteriores de terapia foi sentir que tinha que passar tempo explicando a cultura militar e as experiências de combate a terapeutas que não tinham nenhum referencial. A ideia de trabalhar com alguém que passou por experiências semelhantes e entende os desafios específicos da transição da vida militar para civil parece que poderia fazer uma enorme diferença. A análise de custos que Justin obteve mostra que cerca de $3.000 vão para moradia de transição, que dá a Scott seu próprio quarto e acesso a instalações de cozinha, $2.500 para sessões de terapia individual 2 vezes por semana durante 6 meses, $1.500 para treinamento profissional e serviços de colocação, e $1.000 para gerenciamento de caso contínuo. Quando você detalha assim, é na verdade um pacote abrangente de serviços que normalmente custaria muito mais se você estivesse pagando por cada componente separadamente. Comentário 2. Eu mesmo sou um veterano de combate e quero dizer que o que você e Justin estão fazendo por Scott é incrível. Muitos de nós voltamos com problemas que dificultam a aceitação de ajuda, mas ter uma família que entende e não desiste de nós faz toda a diferença. O fato de Scott estar sequer considerando o tratamento mostra o quanto o apoio de Justin significou para ele. Resposta da OP. Isso realmente me ajuda a entender melhor a situação de Scott. Justin mencionou que Scott falou sobre se sentir como se tivesse falhado de alguma forma por não ser capaz de simplesmente superar suas experiências e seguir em frente com sua vida como alguns outros veteranos que ele conhece. Acho que Scott coloca muita pressão sobre si mesmo para ser forte e independente, o que faz com que aceitar ajuda pareça admitir a derrota. Mas você está certo de que o apoio consistente de Justin tem sido crucial e mesmo quando Scott estava recusando outros tipos de ajuda, Justin nunca desistiu dele ou parou de aparecer toda semana. Acho que essa confiabilidade e apoio incondicional provavelmente foram o que manteve Scott em frente durante seus períodos mais sombrios. Agora que Scott está considerando o tratamento, quero ter certeza de que ele saiba que aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é um passo muito corajoso para ter sua vida de volta. Comentário 3. Você já considerou estabelecer um plano formal de como Scott poderia contribuir para seus próprios custos de tratamento? Mesmo que seja uma pequena quantia, pode ajudá-lo a se sentir mais investido no processo e menos como se estivesse aceitando caridade. Talvez ele pudesse se comprometer a pagar uma parte ao longo do tempo, uma vez que esteja estável e empregado. Resposta da OP. Scott mencionou que queria contribuir com algo ele mesmo, e acho que você está certo de que ter alguma participação financeira no processo pode ajudá-lo a se sentir mais motivado do que dependente. Quando nos reunirmos na próxima semana, vou sugerir que elaboremos um plano onde Scott pague, talvez com bicos ou seus pequenos pagamentos por invalidez, e ele possa nos pagar de volta qualquer quantia que pareça administrável quando estiver trabalhando. O programa que Justin encontrou na verdade tem um histórico de ajudar veteranos a encontrar emprego. Eles relatam que cerca de 60% dos formandos do programa estão empregados dentro de 3 meses após a conclusão. Então, é razoável pensar que Scott poderia começar a nos pagar de volta relativamente rápido se ele quiser, mas quero ter certeza de que qualquer plano de pagamento seja flexível e não crie estresse adicional para ele.
Comentário 4. Só quero ressaltar que você está indo muito além aqui. Poucos parceiros estariam dispostos a contribuir com milhares de dólares para ajudar o irmão do namorado, especialmente alguém que acabaram de conhecer. Scott tem sorte de ter vocês dois do lado dele. Resposta da OP. Eu agradeço por isso. Antes de conhecê-lo, eu estava pensando sobre isso principalmente em termos de como afetava meu relacionamento com Justin. Mas depois de conversar com Scott e entender pelo que ele passou, ficou claro que não se trata apenas de ajudar o irmão de Justin. Trata-se de ajudar alguém que serviu nosso país e voltou com feridas que não são visíveis, mas são tão reais quanto lesões físicas. Atualização 3. Atualizações anteriores no meu histórico. Obrigado a todos que têm acompanhado a história de Scott e oferecido apoio e recursos. Scott decidiu se inscrever no programa Conexão Comunitária de Veteranos depois de visitar suas instalações 2 vezes e conversar extensivamente com o coordenador de admissão, que também é um veterano de combate. O que o convenceu no final foi conhecer 2 graduados do programa que compartilharam suas experiências e lhe mostraram que era possível melhorar, mantendo a independência e a dignidade. O programa começou há 3 semanas e Scott está atualmente na fase de moradia de transição. Ele tem seu próprio quarto mobiliado em um prédio com outros 6 veteranos, cozinha e áreas comuns compartilhadas, mas sem atividades em grupo obrigatórias ou toques de recolher rígidos. Há um membro da equipe no local 24/7, mas eles são treinados para dar espaço aos residentes e intervir apenas quando solicitados especificamente. A programação diária de Scott inclui sessões de terapia individual 2 vezes por semana, uma sessão de grupo por semana, que ele levou 2 semanas para criar coragem para frequentar, e várias atividades opcionais, como workshops de habilidades profissionais, aulas de planejamento financeiro e passeios recreativos. Ele também está trabalhando com o gerente de caso para resolver questões práticas, como atualizar seus documentos de identidade, solicitar benefícios adicionais do VA que não estava recebendo e lidar com algumas dívidas antigas que foram para cobrança. O acordo financeiro que fizemos é que Justin e eu estamos cobrindo o custo inicial de $4.500, e Scott está contribuindo com $150 mensais de seus pagamentos por invalidez, mais o que ele puder ganhar com trabalho de meio período quando estiver pronto. O programa permite que os residentes trabalhem em meio período após o primeiro mês, e eles ajudam na colocação profissional por meio de parcerias com empregadores amigos dos veteranos na área. Justin está contribuindo com $2.500 e eu estou contribuindo com $2.000. Para mim, isso significa cortar alguns gastos discricionários e usar a maior parte do meu fundo de emergência, mas parece a coisa certa a fazer. Para Justin, significa que ele está basicamente vivendo de salário em salário nos próximos meses, mas ele diz que vale a pena para finalmente ver Scott recebendo ajuda profissional. Scott ficou inicialmente desconfortável com minha contribuição financeira, mas expliquei que queria fazer isso não apenas para ajudar Justin, mas porque acredito no potencial de Scott de reconstruir sua vida e concordamos que assim que Scott estiver trabalhando em tempo integral, ele nos pagará de volta qualquer quantia que pareça administrável. Não há pressão ou prazo. Até agora, Scott parece estar se adaptando bem ao programa. Ele ligou para Justin na semana passada para dizer que seu terapeuta, um ex-fuzileiro naval que também lidou com TEPT após o combate, está ajudando a entender seus gatilhos e a desenvolver estratégias de enfrentamento que realmente funcionam para seus sintomas específicos. Ele também tem dormido melhor em seu próprio quarto do que em anos. O programa inclui sessões de terapia familiar, e Justin teve sua primeira sessão com Scott e o terapeuta deles na semana passada. Justin disse que foi emocionalmente difícil, mas útil. Eles conversaram sobre a morte de seus pais, como esse trauma afetou ambos e como os esforços bem intencionados de Justin para resolver os problemas de Scott às vezes o faziam sentir mais vergonha de suas lutas. Eu ainda não fui incluída na terapia familiar, mas Scott perguntou se eu estaria disposta a participar de uma sessão em algumas semanas. Seu terapeuta acha que poderia ser útil para Scott praticar a construção de confiança com novas pessoas em um ambiente controlado, e Scott solicitou especificamente que eu fosse a primeira pessoa nova com quem ele tentaria isso. Também aprendemos mais sobre a situação de Scott antes de ele se tornar um sem-teto. Após o serviço militar, ele tentou a faculdade com J-Bill, mas lutou com a concentração e a ansiedade social. Ele teve vários empregos, mas teve dificuldade com supervisores e pediu demissão ou foi demitido várias vezes devido a conflitos que provavelmente estavam relacionados a seus problemas de confiança e hipervigilância, e ele acabou sendo despejado de seu apartamento quando não conseguiu manter um emprego estável. Scott tem carregado muita vergonha por ter falhado na vida civil, especialmente porque Justin parecia ter feito a transição com sucesso após a morte de seus pais. O terapeuta está ajudando Scott a entender que suas lutas não foram falhas pessoais, mas sintomas de trauma não tratado, e que buscar ajuda agora é, na verdade, um sinal de força. O componente de treinamento profissional do programa se concentra em posições que podem ser boas para veteranos com TEPT. Scott está particularmente interessado em aprender habilidades de TI, já que sempre foi bom com computadores, e esse tipo de trabalho lhe permitiria alguma liberdade profissional. Um desenvolvimento inesperado é que Scott começou a ser voluntário no abrigo de animais local nos fins de semana e aparentemente, interagir com animais é terapêutico para ele e não desencadeia sua ansiedade social da maneira que interagir com pessoas o faz. No geral, Scott ainda tem dias ruins, e este será claramente um processo longo, mas ele está engajado no tratamento e parece esperançoso sobre seu futuro pela primeira vez em 2 anos. Comentário 1. Esta é uma atualização tão positiva,
Parece que você encontrou exatamente o programa certo para Scott. Algo que o trata como um adulto que pode tomar suas próprias decisões, em vez de um problema ser gerenciado, e o fato de ele estar sendo voluntário com animais mostra que ele está começando a reconstruir sua confiança e senso de propósito. Resposta da OP. Essa parece ser a principal diferença de suas experiências anteriores com os serviços do VA. O voluntariado no abrigo de animais foi, na verdade, ideia do próprio Scott. Ele mencionou ao seu terapeuta que sentia falta de ter um senso de propósito e de se sentir necessário, que eram partes importantes de sua identidade quando ele era médico, e trabalhar com animais lhe dá essa sensação de ser útil e protetor. Comentário 2. O acordo financeiro que vocês fizeram parece muito justo e atencioso. Como Justin está lidando com o estresse financeiro de contribuir tanto? Resposta da OP. Justin está definitivamente sentindo a pressão financeira, mas ele diz que é administrável porque finalmente tem esperança de que esta situação vai melhorar. Antes de Scott entrar no programa, Justin estava gastando $800 mensais e definitivamente sem um fim claro à vista. Agora, ele fez um investimento inicial maior, mas há um cronograma realista para Scott se tornar autossuficiente. Ajustamos nosso orçamento doméstico para levar em conta a redução de nossos gastos pessoais. Estou cozinhando mais em casa. Não estamos saindo para restaurantes ou cinemas com tanta frequência. E Justin pegou alguns turnos extras de fim de semana quando disponíveis. Está apertado, mas ambos sentimos que estamos investindo em algo significativo, em vez de apenas jogar dinheiro em um problema sem solução. Atualização final. Não consigo acreditar que já se passaram 2 anos desde minha postagem original sobre os misteriosos saques no caixa eletrônico. Para quem está encontrando esta história agora, as atualizações anteriores estão no meu histórico de postagens. Scott se formou no programa Conexão Comunitária de Veteranos há 18 meses e vive de forma independente desde então. A transição não foi completamente tranquila. Ele teve alguns contratempos e teve que estender seu tempo na moradia de transição por 2 meses, mas completou com sucesso todos os componentes do programa. Scott agora trabalha como especialista em segurança de rede para um contratante do governo que recruta especificamente veteranos. Ele começou em meio período durante seu último mês no programa e fez a transição para o emprego em tempo integral 6 semanas após a formatura. Seu trabalho permite que ele trabalhe remotamente na maioria dos dias, com apenas um dia de escritório obrigatório por semana. Ele mora em seu próprio apartamento de 1 quarto há 14 meses. É um lugar pequeno, a cerca de 20 minutos de Justin e de mim, mas é limpo, seguro e acessível com seu salário. Scott pagou a Justin e a mim os $4.500 que contribuímos para seu programa de tratamento. Ele insistiu em nos pagar de volta antes do prazo, mesmo que tenhamos dito que não havia pressa. Ele fez pagamentos de $300 a $400 mensais por 15 meses até que a dívida fosse quitada e disse que ser capaz de nos reembolsar era importante para seu senso de independência e autorrespeito. O relacionamento de Justin com Scott evoluiu significativamente e eles agora trocam mensagens regularmente e jantam juntos a cada poucas semanas. Mas Justin não é mais o principal sistema de apoio ou a linha de vida financeira de Scott. O voluntariado no abrigo de animais se transformou em um emprego de meio período por um tempo. Scott trabalhou lá nos fins de semana durante seu primeiro ano de vida independente, e agora ele está acolhendo um cão de trabalho militar aposentado chamado Ranger, que estava tendo dificuldade em ser adotado devido a problemas de comportamento relacionados à sua experiência de serviço. Scott diz que Ranger o entende de maneiras que os humanos não entendem, e cuidar de Ranger lhe dá um senso de propósito além de seu trabalho regular. Justin e eu também ficamos noivos há 8 meses e estamos planejando nosso casamento para a próxima primavera, e Scott será o padrinho de Justin, o que teria sido inimaginável quando descobri aqueles saques no caixa eletrônico pela primeira vez. Scott também se tornou um amigo genuíno para mim, e ele me ajudou com alguns problemas de computador no meu trabalho. Ele é engraçado, inteligente e atencioso, e sou grata por tê-lo como parte de nossa família. Nossas finanças conjuntas são completamente transparentes agora e aprendemos nossa lição sobre a importância da comunicação honesta sobre dinheiro, mesmo quando as circunstâncias são complicadas ou embaraçosas. Nós dois também melhoramos em pedir ajuda quando precisamos, em vez de tentar lidar com grandes estresses sozinhos. Eu queria postar esta atualização final porque sei que há outras pessoas lidando com situações semelhantes com membros da família que estão lutando com TEPT, falta de moradia ou vício. Às vezes, o programa e o sistema de apoio certos podem fazer toda a diferença, mas leva tempo, paciência e, muitas vezes, um investimento financeiro significativo. A história de sucesso de Scott levou mais de 4 anos de tratamento profissional, apoio familiar e seu próprio trabalho árduo para ser alcançada.